Galera, olha só que ponto a extrema-direita está chegando para tentar derrotar o Lula. Vocês lembram de John Biden nos debates que ele ia com Donald Trump, e aí Donald Trump começou a usar, dizendo que o John Biden já estava ali numa idade avançada, né? Já não se lembrava de muitas coisas, confundia as falas. Olha só o que o PL quer usar. Agora eu tenho mais certeza que eu sou bem de esquerda mesmo e não faço parte da extrema-direita. Preste atenção. Lideranças do partido PL passarão a adotar um discurso mais duro contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vão associar a sua idade a supostos sinais de senilidade, né? A estratégia é inspirada nos debates políticos envolvendo John Biden. Ou seja, eles querem dar a entender que o Lula não tem condições. Mas o Flávio Bolsonaro é tão novo, durante um debate aconteceu isso daí. Tiveram que segurar ele, né? Ele disse que o Lula era um Opala velho, mas quem já está ali... Ó, assim, é incrível como a direita gosta de usar uma coisa real para tentar colar uma pessoa que tem aí o físico bom, malha. É essa estratégia aí que eles querem usar para tentar ganhar do Lula. Entreguista e golpista, o Flávio Bolsonaro acabou de confirmar que, se eleito, vai entregar as riquezas do Brasil para Donald Trump. Olha só. Because Brazil is America's solution to break independence on China for critical minerals, especially rare earth elements. Ele simplesmente está dizendo que vai entregar o que o Brasil tem de mais valioso hoje. São reservas valendo bilhões e bilhões de dólares que o Flávio Bolsonaro quer simplesmente entregar para o Trump. O Trump vai conseguir o que ele quer do Brasil sem disparar uma bala, sem fazer uma ameaça, só contando com o voto de gente que foi enganada por Flávio Bolsonaro. Isso mesmo. E a gente não pode dizer que isso é uma novidade. A gente sabe muito bem que durante todo o governo de Jair Bolsonaro, ele praticou uma política de submissão aos interesses dos Estados Unidos. E não vai ser diferente com o senhor Flávio. E a gente sabe que o bolsonarismo todo trabalha nesse sentido. Não é à toa que eles botaram o bonezinho do Make America Great Again. E não é à toa que, por exemplo, o senhor Alfredo Gaspar, que fez a alegria dos bolsonaristas com a relatoria lá da CPI do INSS, pois é, esse mesmo senhor, ele queria abrir uma CPI para impedir o Brasil de ter o caça-gripe. Isso mesmo, uma CPI contra a soberania nacional, porque esse é o papel dos bolsonaristas. Eles atuam contra os interesses do Brasil em todos os momentos. Não é à toa que, quando vão para Paulista, carregam a bandeira dos Estados Unidos. A gente tem que denunciar essa iniciativa do Flávio Bolsonaro. Tem que dizer para todo mundo o que vai acontecer com o Brasil se ele for eleito. Eles querem que a gente vire colônia, mas nós não vamos deixar. Ajuda a denunciar compartilhando esse vídeo. Roubou tua mãe ou comeu ela? Roubou tua mãe ou comeu ela? Não, meu filho. Bolsonaro não, linda, coisa linda! Ladrão nazista! Ladrão nazista! Ladrão nazista! Nazista! Isso aqui é a população da Agrishow. Graças a já você saiu do PDT, porque isso seria uma vergonha homérica para o grande Leonel Brizola. E eu nem estaria no partido se não fosse por você ter saído dele. O senhor está manchando a história de toda a política nacional com este comportamento, né, Cangaceiro? Falar isso da mãe do rapaz? Por amor de Deus, né, querido? Depois que você foi para a excremento direita, se juntou com os que você mesmo os acusou durante toda a sua vida, seu comportamento está de mal a pior, está esclarecendo, escancarando a sua decadência política, a sua decadência emocional, por causa de que depois que Luiz Inácio não deu para você
uma mamadeira para você mamar, né, cangaceiro? O que você fez? Ficou amarga, mas você tá muito ruim, menino. Precisa cuidar desse coração e dessa alma, precisa ir na terapia, viu? Precisa ir na terapia, sim, senhora, porque o que o senhor tá fazendo aí tá envergonhando a sua história, que já foi muito bonita lá no passado, mas que ultimamente tá chegando no mesmo nível de quem você apoia, André Raspacu. Babei. É tudo ladrão, tô te dizendo, o Bolsonaro é ladrão, os filhos são ladrões, às vezes mulheres tudo ladras. Caralho? Caralho, eu tô dizendo coragem, tô dizendo que eu sei parvar. O Bolsonaro corrompeu todos eles. Ele é ladrão. Pô, ladrão é foda porque ele precisa ser julgado. Não, eu tô acusando ele de ser ladrão. Me processa pra ver se eu não provo. Processa só pra gente ver. Não há chance. Tomara que processe mesmo, porque eu quero ver o... Não há a menor chance. Petecão. Primeiro que um senador com esse nome, boa coisa não é. Que loirinha mais engraçadinha! Vem, Amandinha, vem! Então, loirinha, eu não acho essa crítica adequada. A senhora é uma vereadora da maior cidade da América Latina. Ah, mas você faz. Eu não sou porra nenhuma, pô. Eu não sou nada. Eu posso fazer. Também conheço o Acre, não só conheço como estou aqui no Acre hoje. Tô aqui pertinho do centro, num restaurante bacana. E esgoto aqui. Tem esgoto tranquilamente, lixo, esgoto. Vou resumir a crítica do MBL. O Acre é muito pobre, não se sustenta, a rapaziada é encostada e vive basicamente de Bolsa Família. E isso é o pessoal do MBL que tá falando, sou eu não. E tem 3 senadores, igualzinho a São Paulo. Um tem uma representação excessiva, o outro tem uma representação insuficiente. Que um estado tenha 2 senadores da República representando um estado pequeno e ineficiente. Um estado que, por conta de péssimos gestores, como o senhor, por exemplo, levou o estado a cada 3 pessoas que moram no Acre, uma pessoa recebe auxílio. Lugar que... Veja bem, vereadora loirinha, não são 2 senadores, são 3. E falando em ineficiência, me acompanhe. Eu moro em São Paulo há pouco mais de 3 anos, tá? Esse bueiro tá entupido desde que eu cheguei aqui, pouco mais de 3 anos, e fica no Itaim Bibi. Se você pega a cabeça do Carluxo, que é significativa, e coloca pra alugar como se fosse um estúdio, dá uns 6 mil reais de aluguel. E a vereadora tá preocupada com o Acre. E detalhe, isso é no Itaim Bibi, a gente sabe como é que essa porra funciona, bairro nobre, a parada é outra, IPTU estratosférico, imagina como é que é a periferia de São Paulo. Ela acha que essa porra não existe na cidade mais rica do Brasil, tá preocupada com o Acre, porra. Sem contar a falta de luz, enchente, porra do ônibus lotado pra caralho, 477A, tá sempre cheia essa porra. Um local que não tem nem McDonald's, porque não tem renda suficiente per capita pra abrir um McDonald's. Não tem McDonald's, mas tem Burger King, que é muito melhor, porra. Todo mundo sabe disso. Agora, sabe esse bueiro que tá entupido há 3 anos? Ele fica a 100 metros de um McDonald's. Será que agora a senhora pode, por favor, fazer alguma coisa? Ou só faz na Vila Mariana, onde o subprefeito é teu fechamento? Um lugar que tem esgoto a céu aberto. Senhora vereadora loirinha, São Paulo é a cidade mais rica do Brasil e tem essa placa, que até pra mim, que sou carioca, é um esculacho com o trabalhador, porra. A área sujeita a alagamento. E aí, vai fazer o quê? Foda-se, bota a placa e foda-se, é isso? Porra, minha irmã tá preocupada com o Acre. Como médico e como cidadão, eu estou realmente muito preocupado com a tal da prisão humanitária que foi concedida para o Bolsonaro anteontem. E eu vou explicar o porquê. Eu atendo diversos pacientes ao longo do dia. Quando a gente faz plantões, a gente chega a atender mais de 120, mais de 130 pacientes em 24 horas. Isso incluindo o plantão, né? Então, alguns desses pacientes são presidiários, muitas vezes com doenças graves que o Estado e a própria Justiça acabam negligenciando e ignorando. O último caso foi de um senhor algemado, chegou algemado, todo acorrentado, com uma hérnia de parede abdominal gigantesca, mais de 25 centímetros de hérnia, muita dor. Né? A minha intenção ali enquanto médico não é julgar o passado do cara, e sim salvar a vida dele. Encaminhei para o hospital para ter o parecer da cirurgia geral. Vocês acham que vai ter o parecer da cirurgia geral? Não, vão tirar a dor dele e vão mandar para a cadeia de novo. O Bolsonaro apresenta problemas de saúde que não dependem de prisão ou liberdade não, gente. Soluço crônico, pneumonia, risco de pneumonia aspirativa, ele vai ter em qualquer lugar, seja em casa ou na prisão. O risco é o mesmíssimo. Né? Mas, como cidadão, isso não é só sobre saúde. Tem outras coisas envolvidas. Ele sai da prisão para a própria casa exatamente no ano eleitoral que ele lança o filho dele, 01, como candidato no lugar dele, onde a sua residência vai ser transformada num comitê de campanha.
Isso depois de uma gestão dele, Bolsonaro, de 2018 a 2022, que zombou da morte de pessoas na pandemia, desprezou as minorias e ignorou a ciência. É difícil falar em humanização nesse contexto todo, prisão humanitária. Como médico, eu respeito a vida. Como cidadão, eu vejo absurdo. Prisão humanitária para quem zombou de vidas logo ali no passado. É hora da gente refletir muito, gente, sobre justiça e sobre responsabilidade no Brasil. Você acha que o Bolsonaro hoje ele é um preso condenado com uma pena justa? Tenho certeza que o julgamento é político e nós vivemos uma ditadura do STF. E sobre o governo Lula, que atualmente a gente vê que o desemprego é o menor, que a inflação é a menor, que o PIB cresce. Você acha que o Lula vem fazendo um bom governo? O povo sente esse bom governo do Lula? Eu acho que partes, com certeza, sente um ótimo governo. Por exemplo, escritórios de advocacia que recebem mais de 130 milhões, que acabam não atuando, ou seja, recebem mais de 100 milhões aí para viver de graça, né? Empresários que recebem muito dinheiro via BNDES ou incentivos, digamos assim, algumas famílias que compraram termoelétricas, algumas famílias que receberam dinheiro do BNDES para expandir seus negócios, artistas que recebem milhões pela Rouanet. Tenho certeza que muita gente está feliz com o governo Lula. Agora o povo, no dia a dia, salário baixo, inflação alta, é só sair na rua. Eu acho que a melhor pesquisa é sair na rua. Você vê placa de procura-se, precisa-se em todos os lugares. Por quê? Porque muita gente não quer trabalhar hoje em dia. Ele não quer parar de receber um auxílio, um Bolsa Família, um auxílio, sei lá, qualquer. Muitas pessoas, elas se contentam com pouco. Hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que foi inclusive indicação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele deu uma decisão que impede o Fabiano Zettel, que é divulgado na imprensa como suposto operador financeiro de todo o esquema de corrupção dentro do Banco Master. O que você acha dessa decisão do ministro? De forma geral, o Supremo ele age interferindo nos poderes do Legislativo, muitas vezes no Executivo também. Bom dia. E o Brasil atingiu a maior carga tributária dos últimos 20 anos. E o peso dos impostos reflete diretamente no preço dos produtos. Empresários do setor têxtil calculam que, com menos impostos, seria possível aumentar a produção e contratar mais. Vai ficar reclamando ou vai votar em quem vai diminuir os impostos em cima dos produtos, em cima do combustível, em cima das empresas do seu estado? Metade dos impostos que você paga fica com estados e municípios. A maioria dos impostos em cima do consumo são impostos estaduais e municipais. Aqui no Paranazão, nós temos um grupo da esquerdalha que está falando que vai diminuir os impostos. Sim, um dos projetos do Requião Filho é isentar ICMS em cima das pequenas empresas. Tá aqui foto do Arilson, foto do Welter, todos pré-candidatos a deputado federal, falando abertamente, vamos diminuir os impostos estaduais, defendendo que Ratinho Júnior diminua o imposto em cima do combustível. Por que Ratinho Júnior não diminui o imposto em cima do combustível? Tá com 10 bi em caixa. Governo do Paraná tem 10 bilhões de reais em caixa para gastar. Dá para diminuir os impostos. Esse valor que está ali é valor que foi arrecadado demais em cima dos paranaenses. Essa direita é tão de mentira que estamos aqui a esquerdalha falando que vamos diminuir imposto. Você entende como essa direita é de mentira? Como não existe direita no Brasil? Então tá aqui. O movimento da esquerdalha paranaense está aberto a diminuir os impostos que o Estado cobra em cima dos paranaenses. Pesadamente, começando no combustível, depois passando no alimento, depois passando nas empresas e focando em tributar em renda, que é o que Lula sofreu para fazer isso no governo federal. Se a direita não faz, a esquerdalha faz. E repito, tá? Isso aqui não é populismo de eleição, não. Tem 10 bi em caixa. No começo do ano subiram o ICMS em cima dos combustíveis. Ou seja, essa direita de mentirinha não baixou imposto em nada. Muito pelo contrário, subiu e privatizou as empresas. Vendeu a Copel. E pra quê? Pra ficar com o dinheiro parado em caixa. E ninguém investiga para onde foi esse dinheiro ali da transação. Tem notícias dizendo que levantou 5 bi na bolsa.
mas caiu no caixa do governo 3. O que aconteceu com os 2 bis ali de diferença, hein? Ninguém pergunta, né? Ninguém pergunta. Mas tá aqui, se você é esquerdalha e está cansado de pagar impostos, principalmente em cima do consumo, você já tem uma frente política para prestar atenção aqui no Paranazão. Bom dia. Olha, fica comigo aqui neste vídeo que em 1 minuto eu vou explicar para vocês por que é que Flávio Bolsonaro não ganha as eleições e é impossível ele ganhar as eleições de 2026. Mas como assim impossível? Sim, impossível. O Bolsonaro tinha a presidência nas mãos, toda a grana que foi gastada na campanha dele estava nas mãos dele. O Bolsonaro teve ajuda do agronegócio, o Bolsonaro teve ajuda de todos os cantores sertanejos, isso mesmo. O Bolsonaro teve ajuda do Banco Master. O Bolsonaro teve aí mais de 40 milhões em Pix e perdeu as eleições. Agora o Flávio Bolsonaro não tem Banco Master, não tem presidência, o agronegócio está dividido por conta das sanções que o irmão dele foi buscar lá para o Brasil e acabou afetando o agronegócio. Então, sem investimento na campanha, sem grana, sem dinheiro, é impossível ganhar a eleição. Como assim impossível? Mas por que precisa de dinheiro? Precisa de dinheiro para divulgação, para viagens, para gastos, para emendas, que a gente sabe muito bem que só funciona desta maneira. Portanto, eu falo para você que vai comentar nesse vídeo se você tem a mesma conclusão que eu, tem a mesma linha de raciocínio, que é impossível o Flávio Bolsonaro ganhar as eleições por conta de que agora não tem mais tanto dinheiro quanto eles tinham em 2022, ele perde as eleições sim, porque não tem financiamento, não tem dinheiro, o Banco Master se afastou, aqueles 3 milhões que o Bolsonaro ganhou, ele não vai ganhar, pois está sendo bem fiscalizado e o povo está de olho. Já comenta nesse vídeo e compartilha. E deixo mais uma vez a minha palavra, é impossível Flávio Bolsonaro ganhar essas eleições para Lula em 2026. E faz o L. Cadê os cristãos que dizem que Israel defende o cristianismo? Que Deus tem que proteger Israel? Porque hoje, pela primeira vez em séculos, Israel proibiu que a missa de Ramos tradicional dentro da Igreja Católica fosse celebrada no país. O cristianismo teve a sua fé calada hoje em Israel. E nenhum cristão que defende Israel está aparecendo, falando sobre o assunto, está em silêncio ensurdecedor. E eu notei uma curiosidade, líderes que vocês amam endeusar, como Frei Gilson, não se manifestou sobre o assunto. Um frei, uma pessoa que entende do cristianismo, que fala para fiéis, não se manifestar numa situação dessa. Achei curioso. Mas sabe quem se manifestou? Uma pessoa que vocês amam falar, que é contra o cristianismo, que é contra a Bíblia, que não tem religião, que quer acabar com a religião no país, o presidente Lula, que foi uma pessoa que fez uma carta, uma nota de repúdio contra Israel por ter proibido essa missa de hoje. Então eu quero saber de vocês cristãos, principalmente da direita, porque a campanha de vocês é sobre defesa ao cristianismo. Mas aí acontece uma coisa dessa e vocês não vão falar sobre o assunto? O que é isso? Não deve se defender o cristianismo quando está sendo ameaçado? Ou só se deve usar o cristianismo quando tem viés político, quando tem voto? É engraçado vocês, né? Mas tomara que vocês percebam que Israel não é cristão, não é terra prometida, que eles não acreditam em Deus, e vocês são os tonhãos na história em defender um país que querem te exterminar.